No caso de um falso positivo, como proceder? Perfeito, doutora. Os falsos positivos que eu já peguei, tá? Todos estão relacionados à incompatibilidade, muitas vezes, com o comportamento do líquor. Como assim? Se suspeita de uma meningite bacteriana, principalmente em crianças, tá? Naquele momento em que a mãe já dá uma analgesia para a criança, né? Porque já teve uma febre um dia, 6, 8, 12 ou 24 horas antes de procurar ajuda, né? A sintomatologia, muitas vezes, ela fica um pouco branda. E nesse momento que ela fica um pouco branda, ela não está tão clássica da bacteriana e ela não está tão clássica de uma viral, é que se colhe o líquor, vê que o líquor ali, qual que é o comportamento do líquor, tá? E mesmo se suspeitando de uma meningite ou de uma encefalite, né? No caso das bactérias meningite, esse pode não ser, né? Pode ser um outro quadro com o paciente. Então, os casos que eu peguei em relação a falsos positivos vieram da seguinte maneira. O paciente até tinha uma clínica parecida, compatível, tá? Mas a amostra límpida incolor, né? Sem resposta inflamatória e sem resposta celular, tá? E aí você tem que investigar se esse paciente é imunocompetente ou não, certo? E um látex deu positivo. Então, assim, nessa circunstância que não tem compatibilidade clínica, o passo seguinte eu recomendaria guardar a cultura, tá? Agora, em se tratando de um líquor que está clássico, né? Tem lá a celularidade, tem a proteína elevada, glicorraquia está diminuído, o ácido lático está alto, a gente tem muita segurança em relação a esses positivos, tá? E só fica aguardando a cultura. Ah, professor, já pegou divergência em relação a positivo no látex, o líquor é todo compatível à cultura da negativa? Sim. Tá? Em que situação? Em casos de hemófilos. Quando a gente iniciou o serviço, né, os times de enfermagem de alguns hospitais ainda não estavam totalmente brifados em relação ao nosso procedimento e ao nosso protocolo. Então, o que acontecia? O médico colhia o líquor, né, e 2, 3 frasquinhos, 4, e entregava para a enfermagem. A enfermagem, naquele anseio de degenerar a amostra, de não saber como se comportar com a amostra, colocava tudo dentro de uma luva cirúrgica e dentro do refrigerador, tá? Então, nesse momento, para quadros bacterianos, o refrigerador é bastante prejudicial, né? Então, é um exemplo de um caso que a gente teve positivo látex, o perfil do líquor todo com esse comportamento de bactéria. Aí o látex positivo para hemófilos e quando partiu para a cultura deu negativo. Tá? Então, assim, existem essas possibilidades. Tá? Então, a ideia aqui é o quê? O látex ele não é o padrão ouro. O látex ele não é o que crava o resultado. Ele é mais um item que apoia no diagnóstico. Então, ele vai se somando. Né? A gente não tem nenhum parâmetro. Ele fala assim, não, realmente é patognomônico da doença e pum, né? A gente tem que estar muito atento a isso. O líquor ele é complexo, é uma série de informações que nos levam a raciocinar o que está acontecendo, sempre associando dentro, né, da metodologia que a gente tem no canal, né, que é o avanço da licorologia profissional, é correlacionar a clínica, os resultados do líquor e as melhores aplicações das técnicas que a gente tem hoje para cada patologia, somado ainda a uma imagem básica, né, com fundamentos de exames de imagem, principalmente ressonância e tomografia, e o avanço, né, que é a super profissionalização do líquor, é a utilização da pesquisa da síntese intratecal de anticorpos com os Heibergramas. Kits também são bastante úteis nas meningites bacterianas.